Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, verso de número 2. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 2. Somente a primeira parte do verso de número 2. Só essa daí que está aí no Data Show mesmo, tá? A versão NVI diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Eu vou repetir. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Deixa a tua Bíblia aberta, fecha teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço por essa noite, pela oportunidade que nós temos em te adorar nesse lugar, engrandecer o teu santo nome. Que essa noite fique marcada, Senhor, por uma noite de restauração. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em agir no nosso meio nesse lugar. E eu me coloco nessa hora, Senhor, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, para que o Senhor me use como canal do teu fluir. É no teu nome, Jesus, que eu oro, te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluias. Queridos, o texto que nós lemos aqui é uma recomendação de Deus. E na verdade, se você ler o texto inteiro, você vai ver que ele tem um tom enérgico, forte. Ele está falando a respeito de uma igreja onde Deus deseja restaurá-la, restituir o que ela tem, o que ela era. E na verdade fala de um processo de reconstrução. A gente vai ver na palavra de Deus muitos textos que falam sobre reconstruir, sobre reconstrução. Você vai ver Neemias, você vai ver vários homens que passaram por momentos da sua vida em que elas precisaram ser reconstruídas, em que elas precisaram de uma reforma, em que elas precisaram de um novo sentido. Mas o que eu queria lhe falar nessa noite, queridos, é que nós vamos viver alguns momentos da nossa vida onde a gente faz a leitura e chega ao ponto que é o fim. E eu vim aqui nessa noite para te dizer que por mais que os nossos olhos só consigam ver o fim, se nós ainda caminhamos sobre a terra, eu tenho batido e insistido nisso. Domingo eu falei sobre Jonas e sobre o fato dele viver uma experiência inusitada, mas que o levou ao sucesso da missão. E eu quero dizer para você que às vezes Deus vai colocar algumas missões na nossa vida, Deus vai colocar algumas histórias na nossa vida que vão exigir que a gente pareça que terminou um ciclo, pareça que terminou um ponto, pareça que terminou uma sequência, para que a gente então possa ser reinventado em Deus. Quantos de nós temos um passado, uma história, um momento, uma fase da vida que nos traz até um sentimento ruim de lembrar? Quantos de nós tem uma fase da vida que, se a gente tivesse a oportunidade de reescrever, a gente então faria isso da melhor forma que a gente pode? E eu queria nessa noite falar com você um pouco sobre isso, porque Deus tem ministrado ao meu coração, e parece até que eu combinei com o pastor Naldo, né? Ele falou sobre história aí. Eu quero falar um pouco para você de uma história. Você não deve estar entendendo nada,
essa imagem, mas eu queria dizer para você de algo que Deus colocou no meu coração e que eu queria compartilhar com você nessa noite. Escute, preste muita atenção que hoje eu vou pregar de trás para frente. O ano era 1945, Segunda Guerra Mundial. E para quem não gostava de história na escola, você me desculpa, mas hoje você vai ouvir um pouco de história também. 1945, as nações estavam polarizadas em guerra, preste muita atenção nisso. E um país, no meio disso tudo, o Japão, fez uma declaração, dizendo que não iria se entregar. Sabia que os Estados Unidos tinham a intenção de invadir ele por terra. Mas para quem conhece a história do Japão, sabe que seria uma missão quase impossível. Os soldados japoneses eram bravos, eram fortes. E o Japão era conhecido por ser uma nação guerreira. Preste muita atenção nisso. O Japão era conhecido por ser uma nação que não se entregaria. E o país fez uma declaração aos Estados Unidos. Disse para eles: nós não vamos nos entregar. Os Estados Unidos então fez uma espécie de análise e viu que se fosse por terra não iria conseguir. Até que no dia 6 de agosto do ano de 1945, uma equipe pilota um avião chamado Enola Gay. E esse avião está carregando o que talvez seja a arma mais desconhecida do mundo. Esse avião está carregando uma arma que ninguém nunca tinha visto o potencial dela ainda. E no dia 6 de agosto de 1945, uma segunda-feira, esse avião sai e o piloto desse avião tem uma lista com 10 possíveis lugares onde essa arma ia ser lançada. Preste muita atenção nisso. O ponto principal era Tóquio, mas Tóquio nesse dia estava completamente nublado e não tinha. Então ele vai por exclusão, até que lá pela 6ª posição da lista dele está uma cidade chamada Hiroshima. E nesse dia era uma segunda-feira ensolarada, quando a cidade de Hiroshima experimenta o que talvez ninguém tenha conhecido ainda. Uma bomba é lançada. O nome dessa bomba era Little Boy. Só para vocês saberem que a Morada do Sol também é cultura, tá, irmão? O nome dessa bomba era Little Boy. Essa bomba foi lançada sobre Hiroshima. E os historiadores comentam que ela explode antes mesmo de chegar ao chão. E a 800 metros de distância, ela gera uma onda de mais de 1000 graus. Pessoas foram incineradas instantaneamente. A cidade de Hiroshima inteira foi devastada pela primeira arma nuclear. Eu fiz questão de trazer para você algumas fotos da cidade de Hiroshima, quando isso ainda não tinha acontecido. Você olha um estilo colonial da época, pessoas caminhando e com veículos bem antigos, até que o pior aconteceu. Alguns pesquisadores fizeram as contas e disseram que durante 70 anos era impossível de se viver em Hiroshima. E eles ficaram impressionados quando no verão seguinte,
algumas plantas começaram a nascer naquele lugar. E eles ficaram impressionados quando na próxima estação começou a aparecer novas plantas. E sabe, queridos, quando a gente olha para a história de Hiroshima, a gente descobre que quando as pessoas foram olhar o que restou de Hiroshima, só ficou esse monumento aí, essa escultura aí, em pé. E quando as pessoas começaram a ver que Hiroshima poderia ser povoado novamente, começou-se uma discussão se tirava isso daí, se deixava, o que é que ia fazer com isso daí, até que alguém teve uma brilhante ideia: nós vamos construir a cidade em volta dessa escultura, para que todos os dias a gente se lembre, a gente possa se lembrar como foi que isso tudo aconteceu. A bomba que veio sobre Hiroshima, ela nos ensina várias coisas, e a principal delas que eu quero te dizer nessa noite é que algumas vezes nós vamos passar por algumas bombas que vão nos destruir quase que completamente. Só que esse quase é que faz toda a diferença. É que por mais que pareça que seja totalmente o fim, a pior bomba, o pior armamento, nunca nos vai destruir por completo. Sempre vai sobrar alguma coisa. E é nesse momento que a gente precisa entender que se sobrou, se restou alguma coisa, é porque Deus ainda tem planos para a nossa vida. Se ainda existe fôlego, se ainda existe algo, por mínimo que seja, Deus ainda tem planos na nossa vida. E sabe, queridos, eu vim falar para você nessa noite de um Deus que é expert em reconstruir. E sabe de uma coisa? Ele nunca vai fazer da mesma forma. Ele nunca vai fazer do mesmo jeito. Uma vez eu ouvi isso e concordei. Eu tenho um problema com a palavra resiliência. Se você nunca ouviu, e quer dizer a capacidade que alguém tem de, mesmo depois de uma certa pressão, de alguma coisa assim, de retornar a ser o que era. Escute, Deus não quer escrever na minha vida, na sua vida, uma história onde a gente vai retornar a ser o que era. Na verdade, todas as vezes que parece que a gente foi destruído, quando Ele começar a nos erguer, é para ser algo muito melhor do que a gente já foi. É para ser algo muito maior. É para ter um propósito muito melhor do que a gente era. Então Deus não trabalha com resiliência. Deus trabalha com milagre. Deus trabalha com o poder dEle. Eu estou falando para pessoas aqui que talvez em algum momento da sua vida você olhou e você pensou assim: acabou para mim. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. No ano 2010 Deus me deu a oportunidade em Jerusalém. Eu já contei isso aqui várias vezes. E eu cheguei perto do muro chamado Muro das Lamentações, e tinha um lugar lá que tinha um chão de vidro. E eu pisei naquele chão de vidro e eu olhei para baixo, era fundo. E aí o guia que estava com a gente olhou e disse: ali embaixo, a 7 metros, está a estrada original de Jerusalém nos tempos de Jesus. E eu fiquei impressionado, eu disse: por que está tão fundo? Por que a gente está tão acima? Ele disse: porque todas as vezes que essa cidade era destruída, as pessoas pegavam os entulhos, aquilo que sobrava, colocava e construía uma cidade nova por cima. E alguém vinha e destruía ela de novo. E aí quando destruía, pegava os entulhos e construía ela. E ela foi ficando cada vez mais alta. Ela foi ficando cada vez mais imponente. Cada vez que as pessoas pensavam que tinha destruído Jerusalém, ela foi recriada muito mais alta. Eu quero dizer para você que Deus não tem interesse nenhum em fazer de você o que você já foi.
quando Deus quiser reconstruir a sua vida, vai parecer que foi devastador o efeito da bomba, mas o efeito da reconstrução é muito melhor do que um dia você já foi. Eu aprendo com a bomba de Hiroshima que Deus ainda continua fazendo novas histórias. Essa é a cidade de Hiroshima atualmente. E se você olhar no canto, ainda existe um pedaço da cidade que foi tocado pela bomba, mas permanece em pé. Porque parece que o que vem para nos destruir completamente. E eu vim aqui para te dizer que na verdade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o processo de Deus para te reinventar e te fazer algo muito melhor do que o que você já foi. O mundo não consegue entender isso. Para o mundo, a gente sempre é o que sempre foi. Mas Deus ainda continua escrevendo novas histórias. E a nação que foi conhecida como a nação mais guerreira do mundo, hoje é conhecida como a nação que mais promove a paz. Até hoje, os japoneses são citados como o povo mais educado e mais pacificador da terra. Até nos grandes eventos de mundiais, quando terminam, eles são destaque por sempre chegarem e limpar até a sujeira dos outros. E com a história de Hiroshima eu aprendi que ser guerreiro não é promover a morte. Ser guerreiro é quando eu preciso lutar até contra ela, para trazer vida para alguém ou para alguma coisa. E eu queria nessa noite dizer para você que Deus continua escrevendo histórias. Deus continua reescrevendo histórias improváveis, impossíveis de acontecer. E sabe, você está no lugar certo. Você está na hora certa e falando com o Deus certo. Quando eu estudo a história dos deuses, eu procuro e vejo deuses que tentam mostrar ao homem que são poderosos simplesmente por serem poderosos. Mas quando Deus quis mostrar o seu poder, Ele enviou Jesus para falar na minha linguagem, na sua linguagem, que Ele tanto nos amou, que Ele tanto nos ama, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu disse para você que hoje eu ia pregar de trás para frente, e eu falo isso porque antes de acontecer a bomba, antes de acontecer qualquer coisa, Ele já havia escrito, já tinha inspirado homens a escrever o texto da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que está a sua história. Eu não sei se na sua avaliação você já chegou ao fim. Mas eu vim aqui dizer para você, não é o fim. Talvez a bomba tenha deixado quase tudo no chão. E sabe de uma coisa? Deus vai fazer isso quantas vezes for necessário, para que Ele possa reescrever uma nova história na sua vida. E todas as vezes que Deus pega um homem e uma mulher para escrever uma história, Ele nunca vai escrever a mesma história. É sempre algo melhor.
é sempre algo mais bonito, é sempre algo mais alto, porque os planos dele nunca são os nossos planos, os pensamentos dele nunca são os nossos pensamentos. E talvez você entrou aqui hoje pensando, eu vou para a igreja porque está tudo ruim na minha vida, eu queria que o Senhor me devolvesse algumas coisas. Escute, algumas coisas Deus vai jogar uma bomba na sua vida, para parar tudo, para parecer que acabou tudo. O efeito é devastador, mas nunca é para a morte. Lá em Isaías tem um texto que diz que fiéis são as feridas de um amigo, porque aquele que fere é o que tem poder para sarar a ferida. Ele nunca fere só por ferir. Quando ele fere, é para que você tenha um novo jeito de andar, como Jacó andou. Quando ele fere, é para que ele venha mudar a tua história por completo e fazer algo novo. E eu queria convidar você nessa noite a ficar em pé no seu lugar. Eu só posso ir até onde Deus manda eu ir. Feliz é o homem que persevera na provação. E eu sei que eu não vim pregar para paredes. Eu queria que aí em pé como você está, eu queria que você fechasse os teus olhos, porque eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Escute. Entenda o processo, porque se você não entender, você vai se revoltar e vai buscar paz em lugares que não foram feitos para você. Entenda o processo, porque senão, se você não conseguir compreender o que Deus está fazendo na sua vida, virá um sentimento de revolta, pensando que Deus não te ama mais, que Ele resolveu tirar tudo. Mas escute, Deus nunca tira as coisas simplesmente só por tirar. Ele sempre tem algo melhor para te dar. E às vezes a gente se confunde e enche o nosso coração de revolta e pensa assim, não, Deus não me ama mais, eu vou me revoltar contra Ele, Ele não gosta mais de mim. Escute, todas as vezes que Deus mudar tudo, é para te dar algo melhor, é para fazer algo maior. Todas as vezes que Deus tirar tudo, é porque os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus. E talvez você entrou aqui ainda tonto pelo efeito da bomba na sua vida. Talvez você entrou nesse lugar e não existe nenhum motivo para você sorrir. Escute, fortaleça o que restou, fortalece tudo que sobrou, porque o diabo vai tentar falar no seu ouvido que você é digno de pena das pessoas. E Deus está aqui nessa noite para te dizer, pena nada, sou eu que estou escrevendo uma nova história na sua vida. Você não é digno de pena, isso é um memorial, para você ver de onde eu te tirei e para onde eu vou te levar. Talvez você está aqui ainda sem saber o que fazer com o efeito da bomba. É com você que Deus está falando nessa noite. E se essa palavra é para você, enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E com essa atitude você está dizendo assim, pastor, eu não entendi nada do que aconteceu. E na minha visão é o fim. Deus está dizendo para você, não, sou eu escrevendo uma nova história na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, se essa palavra é para você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, porque Deus está te dizendo nessa noite, sou eu trabalhando na sua vida, sou eu fazendo algo novo, e você pode não estar entendendo nada. Eu sei, o efeito é devastador,
Mas eu te convido a fortalecer o que sobrou. Eu te convido a fortalecer o que restou. Fortalece o que restou, é a ordem de Deus para você. Porque eu estou escrevendo uma nova história na sua vida. Deus está fazendo. Deus está te tirando de lugares que você não queria sair. Deus está mexendo em áreas que você não queria que Ele mexesse. Deus está mudando coisas que você não queria que Ele mudasse. Deus está fazendo. Mas nessa noite Ele está dizendo para você: sou eu que estou trabalhando. Sou eu. Coisas novas Deus está fazendo. Adore o Senhor, se você puder. Se não, só deixa a lágrima rolar no teu rosto. Porque Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, nada saiu do meu controle. Está tudo no controle da minha mão. Eu estou cuidando de você. E por mais que você não entenda agora, um dia você vai olhar para esse memorial. Um dia você vai olhar para isso tudo. E você vai entender que eu sou Deus sobre todas as coisas. Vamos adorar o Senhor. Caminhos no rios no deserto. Se preciso for numa vazia, caminhos no rios no deserto. Se preciso for uma vazia, caminhos no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no e se preciso for, coisas novas, coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas, Deus está fazendo. Escute. Talvez um dia você disse para Deus abrir uma porta. Você pediu para Deus abrir algumas portas e você viu elas se fechando na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Comemore as portas fechadas. E nessa tarde, quando eu pedi a Deus uma palavra, Ele me disse isso com muita autoridade. Escute. Comemore as portas fechadas. Elas são proteção de Deus para que você não entre por um caminho errado. Comemore as portas que se fecham. Comemore as bombas que caem. Elas fazem parte de um novo começo de Deus na sua vida. E agora você não está entendendo nada. Você ainda está tonto pelo efeito devastador. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, filha, eu estou no controle de tudo. Só fortalece o que restou. Porque ainda tem vida aí. Ainda tem fôlego aí, ainda tem força aí, e eu estou cuidando de você. Por mais devastador que pareça, eu ainda estou cuidando de tudo. Mas Deus, eu não estou conseguindo entender nada. Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu estou te construindo uma Jerusalém muito mais alta. Eu estou te colocando em lugares que você nunca imaginou ir, porque a tua visão era limitada demais. Um dia Elias estava no deserto, e Deus alimentou Elias. Um corvo vinha e trazia comida, tinha um riacho que dava água para ele, e Elias olhou para aquela situação e disse: eu não preciso de mais nada, eu estou aqui longe do perigo.
Deus está me dando comida, Deus está me dando bebida, eu não preciso de mais nada. Aí Deus vem e seca o riacho. Elias olhou e disse: o que está acontecendo, Deus? Aí o corvo que trazia comida para de trazer comida. Elias entra em desespero: Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo: é hora de se mover, Elias. Eu não te fiz para ficar escondido no deserto, pegando uma miséria de água e comendo a comida que um corvo traz. Eu ainda tenho muita história para escrever através das suas mãos. Você ainda vai ungir reis, você ainda vai a lugares altos. Eu não terminei o que eu comecei na sua vida. A gente que bota pontos finais, mas nunca é o de Deus. Enquanto você estiver sobre a terra, ainda tem propósito dele para a sua vida. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: não tenha medo do efeito da bomba. Pode até parecer que ela destruiu tudo, mas sempre vai ficar uma parte em pé. E essa parte vai se tornar um memorial do que Deus está fazendo na sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você, se você puder, coloque a mão no seu coração onde você está, porque nós vamos orar nesse momento. Pai, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu não sei, mas o Senhor conhece a história de cada uma delas. O Senhor sabe o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. O Senhor sabe que na nossa leitura a gente não vê mais para onde ir. A gente não vê mais como dar certo. E é nessa hora que o Senhor vem. O Senhor vem. E é nessa hora que o Senhor vem abrindo um caminho no deserto. E é nessa hora que, se for preciso, o Senhor abre até o mar. Porque assim como o povo de Israel olhou e pensou que era o fim, que Faraó ia chegar e ia destruir todo mundo, o Senhor abriu um caminho no meio do mar e disse: quem dá a última palavra na sua vida sou eu. Sou eu. E se for preciso, eu vou te reconstruir quantas vezes for necessário. E cada vez eu vou te colocar mais alto. Cada vez eu vou fazer você ir mais além. Eu tenho um caminho no deserto. Eu tenho um caminho no meio da tormenta. Adore a Ele nesse momento. Adore a Ele. Declare coisas novas. Coisas novas. Coisas novas estão acontecendo nesse lugar. Caminho do erro, rios do deserto. E se preciso por uma vai se abrir. Caminhos do erro, rios do deserto. E se preciso for uma vai se abrir. Caminhos do erro, e se preciso pode chegar, vai se abrir. Caminhos do deserto. E se preciso for, vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo. Apocalipse 3:2. Coisas novas. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. A palavra de Deus para você hoje é: acorda e fortalece o que restou. Acorda e continua, porque sou eu que estou cuidando da sua vida. Se você crê nessa palavra, dê a salva de palmas mais bonita que você puder dar ao Senhor. Ele continua reescrevendo histórias, fazendo caminhos no meio do ermo e rios no deserto. Que o Senhor te abençoe, que Ele te leve em paz ao seu lar, que você tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada por Ele, porque nada saiu do controle do Senhor.
Ele continua cuidando de tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor Jesus.